No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre a conjectura de Collatz. E a conjectura de Collatz é legal, porque ela começa com uma coisa muito simples, é um conceito muito simples na verdade, mas acaba crescendo e se torna uma coisa muito mais complexa, digamos assim. Tem toda uma teoria por trás disso, né? E hoje eu queria falar uma coisa que acontece de forma bem similar, que é o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é muito interessante, porque ele é um triângulo extremamente simples, é fácil de construir, inclusive eu vou construir com vocês. E dentro dele a gente encontra vários padrões, várias sequências e curiosidades que são realmente impressionantes. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas curiosidades. Por sinal, esse vídeo eu deixei as melhores pro final, então por favor fica com a gente até o fim, tá bom? Vamos nessa. Primeiro de tudo, vamos ver como a gente constrói o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal começa com uma sequência de zeros, depois vem o número 1 e outra sequência de zeros depois, certo? Então seria o número 1 em meio a um monte de zeros, certo? E para construir de fato o triângulo, o que você vai fazer é somar os dois números que estão um do lado do outro e embaixo deles colocar a soma. Então, por exemplo, 0 somado com 1 vai dar 1. A mesma coisa pro lado de cá. Então, eu vou ficar com 1 e 1. Depois eu vou somar 1 com 1, vou botar 2 aqui no meio, 1 e 0, e vou botar 1 aqui do lado, e 1 e 0 aqui do outro lado, e vou botar 1 também. E você fazendo isso, vai construindo um triângulo de Pascal, certo? Bom, como os zeros não são muito importantes, eu vou tirar eles. Vamos ficar só com os números diferentes de 0, certo? E se você for fazendo isso infinitamente, você vai chegar no triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal, na verdade, é um conceito infinito, é uma coisa que você pode continuar desenvolvendo para sempre. Enfim, ele vai crescendo infinitamente, certo? E, importante falar, o triângulo de Pascal, na verdade, não foi descoberto por Pascal, ele existia, sei lá, 500 anos antes de Pascal. E Pascal é como nós, ocidentais, chamamos o triângulo, mas os orientais e outras pessoas chamam por outros nomes, que faz mais sentido, talvez, faça mais jus aos matemáticos que realmente desenvolveram esse triângulo. Pascal foi só mais um que achou mais coisas interessantes no triângulo, certo? Enfim, você pode olhar pro triângulo e pensar, pô, interessante, mas não é lá aquelas coisas, tá ligado? É só um triângulo, né? Aparentemente. E, de fato, parece só um triângulo. Mas dentro dele, a gente encontra alguns padrões interessantes. E para começar, vamos começar com o básico. Se a gente olhar a primeira diagonal do triângulo, a gente encontra, descendo, a sequência dos números naturais. Então, se você olhar, começa com 1 e vai seguindo infinitamente os números naturais. Essa é a sequência mais básica, eu acho que todo mundo conhece isso sobre o triângulo de Pascal. E é o mais sem graça, na minha opinião, mas é interessante. As coisas começam a ficar mais legais se você tentar somar os números no triângulo de Pascal, as linhas, melhor dizendo. Só para constar, a primeira linha do triângulo de Pascal, na verdade, a gente chama de linha 0. E a segunda vai ser a linha 1 e assim por diante, certo? Então, se você somar cada linha do triângulo de Pascal, você vai achar uma coisa interessante. A primeira linha vai, obviamente, dar 1, a segunda linha fica 1 mais 1 dá 2, depois 4, 8, 16, 32, 64. E se você continuar somando, você vai perceber um padrão interessante. A soma das linhas do triângulo de Pascal formam as potências de 2. Então, começando em 2 elevado a 0, que dá 1, depois 2 elevado a 1, que dá 2, e assim por diante, assim sucessivamente, infinitamente. Então, essa é mais uma coisa interessante. Se você somar as linhas, você encontra as potências de 2, certo? Outra coisa interessante. Isso aqui tem um pouco a ver com produtos notáveis. Você provavelmente estudou na escola um produto notável chamado o quadrado da soma de dois termos. Ou A mais B elevado ao quadrado, né? Se você desenvolver esse produto notável, você chega em a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E é bem interessante, é fácil, né, de gravar isso. Mas e se você tivesse a mais b elevado ao cubo dessa vez? O a mais b elevado à quarta? E você pode desenvolver esses termos na mão, né? Dá pra fazer isso tranquilamente. Mas se você fizer isso e comparar com o triângulo de Pascal, você encontra uma semelhança impressionante. Se você olhar os coeficientes de cada um desses termos, você vai achar os mesmos coeficientes no triângulo. E eu achei isso bem interessante. Isso é bem útil, na verdade, em análise combinatória, especialmente em binômios de Newton. Se você estiver estudando isso, o triângulo de Pascal pode ajudar em muito. Outra coisa interessante, os números triangulares. Se você olhar outra diagonal do triângulo de Pascal, a terceira diagonal do triângulo de Pascal, você encontra a sequência de números triangulares. 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante. E essa sequência é exatamente a sequência que você precisa para formar triângulos equiláteros. Então imagine que eu tenho vários pontinhos e eu vou empilhando eles. Tem alguns números que formam triângulos equiláteros, tem outros números que simplesmente não formam. E se você quiser saber quais são os números dessa sequência, você pode encontrar eles na terceira diagonal do triângulo de Pascal. E se você descer mais uma diagonal, for para a terceira diagonal, a quarta diagonal, se for para a quarta diagonal do triângulo de Pascal, você encontra a sequência dos números tetraédricos. É difícil falar isso. Você encontra a sequência dos números tetraédricos. E que são os números que são necessários para formar tetraedros, certo? E agora uma coisa muito interessante, provavelmente deve ser uma das mais conhecidas no triângulo de Pascal e também fora dele, é uma sequência que aparece em todos os lugares, que é a sequência de Fibonacci.
e por incrível que pareça, ela também pode ser encontrada no Triângulo de Pascal. Se você somar as diagonais rasas, por assim dizer. E se você somar a primeira, você vai encontrar 1, se somar a segunda, você vai encontrar 1 de novo, depois 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, seguindo a sequência de Fibonacci. O próximo é uma curiosidade interessante, não é bem uma sequência, mas se você seguir as diagonais, começando em 1 e qualquer lugar, e for seguindo diagonalmente, em algum momento você dobrar, parar de seguir a diagonal, você vai encontrar que o número que você achou é igual à soma daquela diagonal. Isso é muito interessante porque funciona em qualquer lugar. Você pode parar quando você quiser e a soma vai dar exatamente o número que você encontrou. E próximo, esse é um dos mais legais de todos, na minha opinião, é o mais interessante e dá pra ver, literalmente, uma sequência se formando, e é o triângulo de Sierpinski. Eu acho que é assim que pronuncia. Se você pintar ou mudar a cor dos números ímpares no triângulo de Pascal, você encontra um fractal, você encontra um triângulo que vai se repetindo, ou melhor, você encontra triângulos dentro de triângulos, formando um fractal. E não é um fractal qualquer, é um fractal muito conhecido chamado triângulo de Sierpinski, o fractal de Sierpinski. E eu acho esse um dos mais bonitos exemplos da utilidade do triângulo de Pascal. Além dessas, tem mais duas curiosidades, que são o número de Euler e π, que também podem ser encontrados nesse triângulo. Mas eu acho que esse vídeo está ficando um pouco longo e essas duas demonstrações são um pouco mais difíceis. Então, se você quiser ver esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários para eu saber que vocês estão gostando, tá? Além disso, gente, o triângulo de Pascal, o interessante dele é que estão sempre sendo descobertas novas sequências e novos padrões dentro do triângulo. Então, quem sabe você não consegue encontrar um desses padrões. Eu te convido a tentar e, quem sabe, postar aí nos comentários se você achar alguma coisa, tá bom? Valeu, galera. Até mais.